Axé. Goiê Modubá, aos nossos mais velhos, aos nossos conselhos, ao Conselho de Asa e de Babas, ao Conselho dos Anciões, a nossa Yalaxé e a Xodã Biayala, a Omu, Ayô, Tunjai e a Kikere, da nação Muzungue, a Macoilê e a Bacê, ao Babalaô e Babalaxé Melchior, ao Baogã, Babaquini, ao Odecaiodê, cacique do território, a todas as filhas e filhos da nação Muzungue aqui presentes, ao Patenondé, a nossa Bucum de Torandi, a todas as pessoas que estão, né, Danlé, que está aqui com a gente, né, a todas as pessoas que estão nas telas, né, nas casas, nas choupanas, para que o meu axé de fala e o meu axé de escuta seja de profunda amorosidade, de profundo respeito, de continuidade, de esperança e de fé. Axé. Eu sou guardiã da Casa da Irmandade da Sétima Ordem, eu sou guardiã da comunidade quilombola Morada da Paz, eu sou Carame Adetá, Muzungue com Paz, sou Ayá, Eked, Elemochó, Iaú, da nação Muzungue. Namastê. Namastê. E quero agradecer já de início pela presença de todas as pessoas que conseguiram chegar até esse momento e dizer que eu vou querer ouvir. Vou querer ouvir as vozes de vocês durante esse movimento, porque eu estou aqui sentada olhando para essa telinha, né? E não quero me sentir sozinha, apesar de Torandi estar aqui comigo. Quero que esse encontro, né, meu desejo é de que esse encontro ele possa produzir reflexões, possa produzir sentires, né, olhares, percepções sobre isso tudo que a gente vai movimentar, sobre essa encruzilhada de sabenças e de experiências que a gente tem para viver. Tá? Então, que seja um bom encontro para nós. Axé. Axé. Agoi Modubá. Agu. Agoi Modubá. Eu peço a bênção, eu peço licença, nossa Mãe Preta, nosso Pai Seu Sete, nossa Yalaxé Xodã Biayala, nossa Kikere, Amorô, Moyo Tunjá, nossa Ebacema Coelê, nossa Eked Lemochó, Caramedetá aqui presente, nosso Babalaô, Babalaxé Melchior, nosso Baogã Babaquini, o Odecaiodê, cacique do território, ao Conselho dos Cães, a todo o fio de contas da Figueira Negra, Samaumeiro, a todas, todes aqui presentes, para que eu possa ter um axé de escuta e um axé de fala, de amorosidade, de respeito, de compartilhamento, de esperançar. Axé. Nesse tempo e nessa era, eu sou de Torandi, Muzungue com Paz. Eu sou aquela que constrói e reconstrói o caminho 1000 vezes, 7.000 vezes o amor. Sou Maiaô da nação Muzungue, guardia dos territórios de Mãe Preta, guardia da Choupana Aroeira, guardia do Cleibane Choro, guardia das águas do açude, Guibaiocana de Transformação. Namastê. Então, fazendo as palavras da Elemochó, as minhas, assim, é muito bom estar aqui, né? Uma alegria a gente estar podendo falar sobre esse tema a partir da nossa visão, né? Da nação Muzungue, que é uma nação afro-budígena, né? Que nos ensina outras tantas formas, né? De cuidar através da ancestralidade, da espiritualidade, né? E dizer que é uma gira, né? É uma gira. É uma gira. Então, que essa gira, né, a gente possa estar fazendo a palavra circular. E eu queria te pedir aqui, mano, opa, tem, não sei se tu viu, que tem pessoas que escreveram aqui no... Sim, no sim, chat. eu acabei de ver. Uhum. Tá, aí
para a gente poder ler. Sim, a gente lê, né? Então, o Lulu, né, colocou aqui que ele já vem participando dos outros ECOs, né? Ele falou que Oi, gente, né? Peço licença para me apresentar para o chat, pois estou com uma crise alérgica. Me chamo Lulu, sou multiartista da cidade de Montenegro, Rio Grande do Sul. Conheci a Compaz através de 2 encontros, um em uma luta ambiental contra uma empresa de lixo, quero se instalar aqui na cidade, e outro em um seminário sobre arte também aqui na cidade. Atualmente estou tentando articular um encontro entre o Quilombo e o Cineclube, que organizo aqui na cidade. Já estive na primeira edição desses encontros aqui, que foram muito lindos e potentes, e também já assisti muitos dos vídeos da Compaz Documenta. Também não tive a oportunidade de estar em uma vivência presencial ainda. Luva de luz, querido Axé, que bom que tu está presente aqui com a gente. Então, a Fátima também mandou mensagem, né? Disse que meu nome é Fátima, já estive namorada Paz, sou convidada pela Editorandi, minha filha. Axé, Fátima. Passar para a Editorandi. Então tá. Vamos Boa. Ah, olha só, acabei de ver o território de Mãe Preta e Anganhabá. Entrou. Então tem mais gente. Tem mais gente. Alguém tá aí, povo da Yanga? Quer se apresentar? E a Forima também entrou. Vamos tocar. Vamos fazer assim. Vamos lá. Tá. Então, a temática que a gente pensou para esse encontro é Encruzilhando Cuidados em Saúde Mental no Território de Mãe Preta. Olhares interseccionais para as violências de gênero. E aí, como é uma gira, né, e a gente quer escutar vocês também, a gente pensou de vocês poderem dizer o que traz vocês até esse encontro, né? Vocês já se apresentaram, assim, mas por que o interesse por essa temática, né? Por vir compartilhar com a gente nesse momento, assim. E aí eu vou passar o axé de fala para o Maru, e o Maru vai passando para o próximo. Pode ser? Axé. Pessoal, acho que tem muita coisa assim para estar pensando assim, mas quando eu olho assim para a proposta do encontro assim, primeiro eu penso, né, no que é essa encruzilhada assim, né? E aí fico pensando assim nessa concomitância assim, né, de caminhos assim, como isso acontece simultaneamente, né, e esse olhar interseccional, raça, gênero, classe, né? Está falando aí de 3 marcadores sociais assim que estão muito entremeados assim, né? Eu acho que quando a gente vai pensar assim numa força exusíaca, né, nessa força dinâmica assim, eu acho que a encruzilhada diz um pouco desse lugar assim, né? E o que a gente aprende na medida que a gente habita aí também assim, né? Então eu fico pensando assim, né, nesse lugar assim, né? E dentro também desse horizonte assim da violência de gênero, né? Algo que me vem assim sempre quando eu penso no território, quando eu sinto o território de Mãe Preta, é pensar assim que é um território matricial assim, né? E eu acho que esse é um fator assim também muito fundamental assim, né? E muitas dessas violências assim perpassam assim por um sistema que vem assim desse heteropatriarcado assim, né? E fico pensando o quanto que os povos originários podem de alguma maneira também tecer, sabe, uma outra maneira assim de a gente tá pensando, sabe, esse horizonte assim a partir de um lugar assim que é da ancestralidade, assim, que tensiona assim esses sistemas de exploração, assim. Eu acho que para mim vem um pouco disso, assim, né? E, enfim, assim, vou passar então meu chat fala para Joelma.
O que me traz para esse encontro, assim, para o que me ocorre, né, nesse momento eu acho que é uma pergunta muito complexa, na verdade, porque eu venho buscando, assim, sair um pouco desse tempo, esse tempo que vem adoecendo, a gente que vive nessa sociedade que adoece a gente, né, para cumprir com um tempo linear, né, um tempo que cobra o tempo todo da gente, um desempenho, né? Então eu venho buscando outros caminhos, assim, né? Um caminho mais da coletividade ao invés do individualismo, assim, uma conexão maior com a terra, uma conexão maior com a natureza. E eu tenho buscado levar também esses pensamentos, essas ideias, essas conversas com os meus alunos. E então eu estou nessa busca, assim. E quando eu encontro novamente com essa com essa vivência, né? Quando eu me encontro novamente com essa vivência do Compass nesse seminário, neste ano, parece que é um encontro, assim, né? De algo que eu venho buscando. Então, eu acho que o que me traz é isso, assim, é essa vontade de me reconectar comigo mesma e com outros seres, né? E sair dessa lógica que vem matando a gente em diversos sentidos. Eu vou passar para o Kevin. Agora foi. Tô levando uma surra aqui da ferramenta. Bom, o que me traz aqui, acho que vou sendo contemplado com a fala, né, do Matheus, da Joelma, é pensar essa descolonização, né, do saber também, e em busca da identidade, porque o que a gente, e aí a gente não, né, eu vou falar sobre mim, o que eu sempre aprendi é muito sobre o outro, né, como o outro faz, mas esse outro não me representa de certas formas, né, e aí eu venho me questionando muito sobre isso, assim, sobre quem eu sou, quem eu posso ser, e falando também sobre a profissão, na psicologia a gente pouco fala sobre a espiritualidade, assim, né? É um campo em que a gente não aprende a explorar isso na faculdade, a gente vai entendendo isso quando sai. E eu tenho percebido que isso tem se tornado muito frequente, assim, na minha escuta, quando as pessoas falam, né, sobre essa espiritualidade, eu fico às vezes assim, meu Deus, o que é isso, né? Sem saber muito bem a resposta. Então, acho que quando eu olhei o curso, eu acho que eu vim também, primeiramente, um autocuidado comigo e depois com o outro. Acho que muito nesse lugar, assim, de entender quem sou e ver como é que isso reverbera, né? Conflui aí com o grupo, com a sociedade. Então, acho que é um pouco disso, assim. A próxima pessoa para falar, né? Pode ser o Samir. Foi. Para responder, deixa eu ver. A partir da vivência que eu tive lá no festival de yoga, eu senti uma sensação que o tambor parece que faz a gente se encontrar assim, consigo mesmo. Eu acabei entrando no Instagram que eu me inscrevi para
não sabia muito bem a temática, assim, mas para aprender mais, né, para buscar depois me relacionar melhor também na escola, que é um lugar que dá bastante conflitos de gênero, e eu acho que daí vai me ajudar a ter novas possibilidades, né? Não sei se é isso que eu vou, ou pode ser o Axel. Licença, povo, de novo. Obrigado pela fala, assim, dos colegas anteriores, assim, eu senti que tem uma confluência, assim, do que eu já estava pensando, assim, sobre a temática, assim, né, a perspectiva quilombola, assim, saúde mental e violência de gênero, né, e tenho, que me traz aqui, assim, é poder aprender, assim, mas poder também falar a partir da sociologia, da geografia, assim, esse lugar do outro, né? A cidade adoece, né? E a gente tem que reaprender, assim, a se relacionar com a terra, assim, porque a gente tá uma desconexão tão grande, assim, que sem trabalhar a espiritualidade é difícil trabalhar saúde mental, né? E coletiva de uma maneira geral, né? Quando a gente fala em direitos coletivos, né, e não direitos individuais, também tem uma contradição, assim, na Constituição, né? Mas o que me traz é isso, assim, nos meus espaços, assim, levar outras formas de se relacionar, assim, né, em comunidade, com um ambiente, assim, ao meu redor, assim, de pensar que a gente não está à parte, assim, né, desse sistema, assim. Então, eu levo isso para os meus alunos de 10 a 13 anos, levo para os meus alunos da sociologia também. Então, o que me traz aqui é, assim, essa formação, assim, continuada, assim, né, e nesse diálogo entre os povos que a gente aprende. E então, eu passo a trazer alguém aqui que não está com a câmera aberta, Fátima Silva. Agradeço a chat de fala. Acho que Eu acho a que ela Fátima... não vai conseguir, eu acho que ela não vai conseguir falar. Ela estava com dificuldade mexendo no microfone. Sim, não vi, desculpa. Isso. Então, Acho que a gente pode ir dando gancho. Também. O Lulu também disse que Então, não, por isso que não ia conseguir abrir a câmera. os dois. E aí é isso, acho que, né, o povo que quiser também ir participando pelo chat vai escrevendo e a gente vai lendo durante, assim, vai tendo essa conversa dessa forma também. É muito bom escutar vocês, assim, a gente estava aqui, né, comentando que estamos todas conectadas, né, porque o que a gente gostaria de poder conversar hoje, assim, é justamente poder trazer a provocação, né, de desformar aquilo que a gente aprendeu, né, da forma colonial, e aí algumas pessoas trouxeram, né, o Kevin trouxe, a forma que se aprende na universidade, né, na graduação de psicologia, isso eu falo também desse lugar de pessoa graduada em psicologia, né, Lemochó assistente social, então, assim, coisas que a gente vai aprendendo na nossa formação e que a gente vai desformando, né, para poder, então, tá acolhendo as pessoas com quem a gente trabalha, com quem a gente atende, e aí não só nessas áreas, né, na educação, várias pessoas aqui são da educação também, para a gente poder pensar outras formas de compreensão do que é saúde, né? E aí eu trouxe aqui para a gente poder pensar criticamente qual é a definição de saúde mental que a Organização Mundial da Saúde nos apresenta. Então, para a Organização Mundial da Saúde, a saúde mental pode ser considerada um estado de bem-estar
vivido pelo indivíduo que possibilita o desenvolvimento de suas habilidades pessoais para responder aos desafios da vida e contribuir com a comunidade. E aí a gente pode pensar, né, tem muitas palavras aqui que, inclusive, né, são palavras que a gente usa, né, palavras que a ancestralidade vai utilizar, que as cosmovisões, né, africanas, indígenas, né, afro-budígenas vão estar utilizando, e qual a apropriação, né, que a OMS faz também dessa palavra, porque aqui quando ela está trazendo esse desenvolvimento de habilidades pessoais para responder a desafios da vida, a gente está falando de capitalismo, né? A gente está falando de servir a um determinado sistema, que foi trazido também, né, por vocês nas falas, assim, desse interesse de poder pensar como a gente descoloniza esse saber aprendido anteriormente, né? E aí o que a gente conversou, assim, a Lemachá e eu, é da gente poder, então, estar desformando essa noção a partir do que, em território de Mãe Preta, né, para a nação Muzungue, a gente entende como saúde biomento-psico-espiritual, que vai estar diretamente e necessariamente para nós, para a nossa visão, relacionada à saúde comunitária. Não é uma saúde isolada, não é uma saúde individualizante, não é uma saúde apartada da noção de território, né, de corpo-território, do pé na terra, do coabitar o espaço da natureza com todos os seres, né, que vivem com a gente, né, com os pássaros, com as ervas, com todos os bichos, né, com a própria terra, a água, né, o banho no açude, o banho de mar, o banho de rio. Então, todos esses elementos da natureza que vão nos trazer também uma outra conexão, para além daquela que a gente aprendeu anteriormente. Né? É isso que a digitora Andi está falando, assim, né, trazendo para a gente nesse momento, é de uma tremenda complexidade, assim, né? E ela de alguma forma, é uma base de fundamento do território de Mãe Preta, né? Porque quando o nosso território ele começa a se constituir, né? Me perdoem as pessoas que já ouviram, né, essa história, não vou contar a história, mas quando ele começa a se constituir, ele emerge, né, num momento muito desconfortante, né? Numa encruzilhada, eu diria, né? Ele emerge numa encruzilhada em que todas as pessoas que são fundadoras, né, que deram movimento para a proposta, né, da comunidade quilombola Morada da Paz se encontravam, e muito, assim, tentando transversalizar, assim, né, com um desconforto, um incômodo que, de alguma forma, a Joelma trouxe aqui no início, né, esse mundo, né, esse tempo que a gente está vivendo, em que a gente não cabe, em que a gente precisa dar resposta, mas a nossa vida, as nossas necessidades, os nossos anseios, os nossos medos, os nossos sonhos, eles não cabem, né, dentro desse modo de se organizar e de pensar a vida, né? Então, como que a gente vai pensar uma saúde mental da forma como a OMS propõe, né? Se esse indivíduo, né, se essas pessoas, indivíduos, né, não conseguem, né, não têm a possibilidade de manifestar, né, de ter tempo, né, trazendo o exemplo que o Joelma trouxe, assim, de ter tempo de manifestar, de ter a possibilidade de manifestar e de ser acolhido na sua manifestação, né, das suas necessidades, dos seus sonhos e dos seus desejos, né? Então, quando a gente começa a nossa caminhada, quando a gente começa a dialogar sobre o surgimento, né, sobre o que seria, né, uma proposta de uma vida comunitária, a gente começa de um profundo desassossego, né, de uma profunda inquietação com os modos de viver, com o nosso lugar no mundo, né, com o nosso lugar na nossa profissão, na nossa família,
né, nas nossas relações, né, e isso vai se conduzindo, né, a partir dessas pessoas que estão ali, a um encontro, né, e a uma possibilidade, a um sonho, um desejo de que esse desconforto ele pudesse ter um movimento de reencontro, né, ele pudesse ter caminhos, né, e trajetórias comunitárias, né. A gente pensa, né, naquele momento, né, em que a gente começa a sonhar esse modo de viver, esse jeito de ser e de viver, a gente pensa que ele não poderia ser só para nós, né? E essa é uma chave muito importante, porque a gente não chega, a gente talvez vai ter muita dificuldade em produzir um bem-estar comunitário se a gente não vive a comunidade, se a gente não olha a comunidade, se a gente não pensa e se a gente não sente a comunidade. É muito mais viável dentro desse mundo, da forma como ele está posto, a gente pensar em estratégias individuais. Então, eu vou correr atrás do meu sonho, eu vou fazer a minha faculdade, eu vou comprar o meu carro, eu vou ter a minha família, eu vou constituir, né, os meus desejos pessoais, né? Mas justamente o que faz, o que provoca esse desfecho, né? O que nos faz fazer uma escolha nessa encruza que a vida nos colocou é o desejo de que aquilo que fosse alcançado por nós, né, enquanto pessoas, pudesse alcançar também a outras pessoas, a outros territórios e a outros povos. A gente não tinha a mínima noção do quão transgressor era aquilo que a gente estava fazendo naquele momento, daquilo que a gente estava sentindo, da potência que era estar nessa encruzilhada de desassossego, de desconforto que a vida estava produzindo com a gente, que terminar a faculdade, que o primeiro, o segundo emprego estava provocando com a gente, a chegada dos primeiros filhos, ou da ausência, né, dos relacionamentos, o que isso de fato estava provocando. Então, quando a gente pensa, né, quando a gente sente, melhor dizendo, né, esse processo de saúde, de bem viver, de bom viver da comunidade quilombola Morada da Paz, daquilo que veio a se tornar a comunidade quilombola Morada da Paz, a gente pensou e sentiu desde sempre que tudo aquilo que fosse vivido precisava ser partilhado, né? Precisava chegar até outras pessoas, outros territórios e outras comunidades. E havia dentro de nós, por diferentes memórias e experiências vividas, um eixo central, que era o eixo da espiritualidade. Então, quando a gente chega neste conceito, né, de saúde bio, mento, espiritual, a gente chega por essa caminhada. A espiritualidade, para essas pessoas que constituíram o território de Mãe Preta, ela nunca esteve num lugar secundário, ao contrário, ela sempre esteve num lugar central, né? E a escuta, né? A escuta, o sentir, a percepção, a vivência disso foi o que produziu esse conceito, né? Que é um conceito que extrapola, né, essa noção da individualidade, né? Do estar bem para que as pessoas ao nosso redor estejam bem. Isso é necessário, mas não é suficiente, não dá, né? Não nos dá a condição de chegar aonde a gente chegou, assim, né? Isso, cara. E essa diferença, né? Quando eu estava falando, eu anotei aqui bem-estar, né, em relação a bem viver, que é isso que o mundo, né, ocidental, colonial nos apresenta, e que esse bem-estar, ele está justamente focado nessa noção do indivíduo, né, de que o indivíduo pode sozinho dar conta de estar bem a partir do momento em que ele conquista, né, aquilo que ele deseja para adquirir, para alcançar os seus sonhos, que estão sempre dentro dessa lógica de busca por um determinado lugar dentro do sistema, né? Que é o que a Joelma traz, que é o que o Kevin traz também na sua fala, né? O próprio Maru, assim,
e de como esse tempo, né, do Cronos, e aí fazendo esse contraponto, né, com o tempo de Quitembo, né, que é o tempo que vai reger a nossa vida, né, a nossa espiritualidade na comunidade quilombola Morada da Paz, na Nação Muzunguê, porque o tempo de Quitembo ele é outro tempo. Ele não é o tempo do Cronos. O Cronos é esse tempo que está associado ao capitalismo, né? Esse sistema, a essa necessidade da gente estar produzindo e reproduzindo para chegar em um lugar que ele é individual, que ele não é comunitário, que ele não tem nem como ser comunitário, porque tu não tem tempo para o olhar da comunidade, né? Para a vivência da comunidade. Então, a partir do momento que a gente se propõe, né, a espiritualidade estar regendo o nosso dia, desde a hora que a gente acorda até o momento que a gente dorme, porque é isso, nem quando a gente dorme a gente está apartado da espiritualidade, né? O dormir também é um ritual, né? A forma que a gente vai se recolher, o que a gente faz para poder realinhar o nosso ará, né? O nosso corpo, para no dia seguinte levantar novamente, isso também é espiritualidade, isso também é autocuidado, né? E isso é a noção de bem viver, né? E esse bem viver que é em relação a toda essas vidas que coabitam com a gente, né? Humanos e mais que humanos. Né? Era isso que eu ia dizer, assim, quando a gente está falando de comunidade, né, a gente tem a tendência a pensar numa comunidade de seres humanos, né? Mas para a comunidade quilombola Morada da Paz, a comunidade ela é feita de seres visíveis, de seres invisíveis, de seres do reino animal, de seres do reino vegetal, né? Seres de quatro patas, seres que voam, seres que rastejam, seres que nadam, né? Seres que já estiveram no Aie, que já estiveram nesse mundo e que já não estão mais, né? A gente está falando de uma grande comunidade, né? Uma comunidade de vida, né? E que tem muito para nos dizer se a gente estiver com os ouvidos do Ocã, os ouvidos do coração abertos, né? Então, chegar aqui hoje, né, e a gente dialogou muito, né, sobre esse tema, sobre esse desafio, né, de trazer e de compartilhar o tema dessa encruza, né, das violências de gênero, enfim, nos levou a pensar, né, muito, refletir muito, né, sobre quem nós somos, né, que escolhas nós fizemos nesse percurso, né? Não como algo que vai servir de um caminho, né? Um caminho para todas as pessoas, mas assim foi um caminho trilhado por nós, né? Dentro dessa encruza, né? Nós escolhemos o caminho da desformação, né? Do desacomodar, né? Do sair do lugar seguro, e que representou, inclusive, sair das nossas casas, né? Das nossas casas individuais, né? Quando a gente faz essa escolha por constituir uma comunidade, né, quilombola, rural, enfim, nós abandonamos, literalmente, né, sem exagero, e quem nos conhece sabe disso, nós abandonamos toda e qualquer ideia de individualidade, né? E isso não é simples de fazer, né? Nós não chegamos a um ponto, né, a um máximo, nós estamos caminhando, né? A gente segue caminhando, né? E quando o Maru, acho que foi o Maru que traz, né, da questão de uma comunidade matricial, né, ele faz já uma provocação para esse dado histórico, né? Quando a gente começa esse caminho de desacomodar, né, de buscar um outro mundo possível, e isso acontece nessa década, né, na década de Fórum Social Mundial, um outro mundo é possível, as comunidades de vida, a Carta da Terra, né, o sonho de que a gente pudesse reverter tudo aquilo que a gente está vendo hoje, né, em termos de violências e de abandonos, enfim, de exploração da vida. Quando a gente chega nessa proposta, nós chegamos juntos, né,
pessoas, né, identificadas com o sexo feminino e com o sexo masculino. Estamos ali entre casais, alguns filhos já nascidos, já paridos, né, biologicamente paridos, né, e logo que a gente começa a caminhar nessa radicalidade do bem viver, os homens vão se afastando, né? Eles vão ficando para trás nessa história, né? E vão se colocando atrás, né? Vão tendo um estranhamento, vão manifestando um estranhamento com o nosso modo de viver, né? Que era um modo de viver solidário, muito criativo, né? Então, se não temos o que comer hoje, né? Se não temos os recursos esperados, era olhar para o lado e ver o que e não só olhar para os lados, né? Era olhar para os lados, mas também olhar para dentro e ver o que a gente tinha dentro de cada um e o que aquela terra poderia oferecer para nós, né? De possibilidades. Era sonhar, né? Era sonhar possibilidades. Mas algumas lógicas, e aí essas lógicas elas estão socialmente constituídas e muito mais evidenciadas nos corpos masculinos, né, de identidades masculinas, essas lógicas fizeram que esses homens não conseguissem suportar, não ter o lugar, né, ou sair do lugar de um homem provedor, né, de um homem que sai às 6 da manhã e volta às 6 da tarde com a comida, ou com o dinheiro, ou com seja lá que tipo de recurso para prover quem espera por, supostamente, quem espera por ele, né? E as primeiras rupturas, então, de gênero e de papéis de gênero dentro do território, elas começam a acontecer nesse momento, já no momento em que a comunidade é constituída, porque os homens, naquele momento, ficavam em casa, tá? Na nossa percepção, né, na nossa cosmopercepção naquele momento, seria mais interessante que os homens estivessem em casa e algumas das mulheres que estavam vinculadas naquele território, naquele momento, e que tinham atividade de trabalho externa, pudessem sair, né, e garantir a realização desse trabalho, então prover financeiramente o território daquilo que fosse necessário naquele momento, que era um momento de constituição, e os homens pudessem ficar em casa. E isso provocou uma guerra que não foi nem tão silenciosa, ela foi bem barulhenta, assim, em alguns momentos, mas provocou uma profunda desacomodação nessas lógicas e nesses papéis. Então, eu diria que as questões de gênero, né, e dessa violência, que não necessariamente é uma violência física, mas é uma violência que está socialmente constituída, né, socialmente determinada, né, que são dos lugares, dos papéis, das mulheres, dos homens, das crianças, das pessoas pretas, das pessoas, né, ela apareceu muito nitidamente para nós já no primeiro momento e nós tivemos que fazer escolhas muito firmes. E ao fazer essas escolhas, os homens foram embora. Eles não suportaram, a maioria deles foi embora. Não suportou, né? Não suportaram, né, vivenciar, experimentar outros papéis. Né? Então, a partir daí, toda a nossa história, né, começa a se constituir a partir de um outro lugar, né? Um lugar que são essas encruzilhadas, mas são encruzilhadas de muita potência, de muita força, que nos reposicionam, né? Porque a nossa escolha não era essa, né? Nossa escolha, o nosso caminho, nosso desejo não era esse, mas foi isso que aconteceu. Mas isso não nos parou, né? Esse movimento não nos parou, ele nos revelou, né, muitas coisas. Ele nos revelou o tamanho daquilo que a gente estava movimentando, né? A complexidade daquilo que a gente estava movimentando. Se deixar, eu vou falando. E pensar, né, que isso já era uma desformação desses papéis de gênero, né, que foram criados pela noção colonial, né, ocidental.
porque se a gente pensa em África, né, antes do processo de colonização, essa dimensão de gênero, ela era inexistente, né? A dimensão da organização familiar não era com base no gênero, não era com base numa família nuclear, né? A mulher, o homem e os filhos. Né? A noção de família, ela era uma noção de ancestralidade, era uma noção de uma intimidade, uma hierarquia circular, né, baseada nas relações. Então, né, tem até autoras, né, a Oyonmi, que ela vai trazer, né, que para as culturas africanas, a maternidade é uma relação de descendência, não uma relação sexual entre um homem e uma mulher. E isso muda tudo, essa perspectiva muda tudo. E é o que, quando a gente adentra a comunidade quilombola Morada da Paz, quando a gente adentra a noção Muzungue, a gente vai estar vivendo. Porque a noção de família, ela é para além do vínculo dos laços consanguíneos, e ela é para além desses laços, quando consanguíneos, nessa hierarquia, né, de mãe e filho, né? Mãe e filhos, de irmãos são apenas aqueles que são consanguíneos, né? Não, é a relação do terreiro, né? A família do terreiro. E essa noção, o Rodrigo, e essa noção, o Rodrigo apareceu lá, e essa noção muda tudo, né? Então, é a forma que a gente se relaciona, ela é absolutamente revolucionária, né? Contra-colonial. E aí, algo que a gente precisa trazer assim, para vocês também é que aqui a gente está falando da nossa nação, né? Que é a nação Muzungue, que é uma nação afro-budígena e que tem essas cosmos-percepções e essas cosmovisões. Mas a gente está falando, sobretudo, de espiritualidade. A gente está falando, sobretudo, de como a espiritualidade, seja ela qual for, né, ela pode, sim, né, e para a gente ela está a serviço dessa noção de bem viver. Né? É a partir da espiritualidade que a gente vai pensar o acolhimento, é a partir da espiritualidade que a gente vai pensar outras possibilidades de vida. E quando a gente está pensando a violência de gênero, né, pensando o termo gênero como se aprendeu socialmente dentro da colonização, a gente tem essa separação, né, em gênero masculino e gênero feminino, e sim, nessa sociedade a gente vai ter uma maior perpetuação da violência de gênero praticada por pessoas, né, que se identificam com o gênero masculino em relação a pessoas do gênero feminino e dissidentes de gênero. Né? Então, isso é uma realidade que nessa sociedade a gente vive. E a gente precisa olhar para isso porque a gente está em relação, né, social o tempo inteiro. Assim. E aí, aqui, quando a gente está pensando essa desformação desse olhar, ele é fundamental para a gente pensar, bom, como a gente vai acolher essas pessoas que sofrem essa violência? E um ponto que ele é muito fundamental para a gente, que a gente aqui está falando sobre comunidade, a gente pode tratar como o termo rede de apoio, né? Que é um termo que a gente escuta, né? Que a gente trabalha assim, nessas formações que vão pensar a saúde mental, pensar o acolhimento, né? Pessoas vítimas de violência de gênero. Mas a constituição dessa rede de apoio como também parte, podendo também ser parte de uma determinada espiritualidade, que para a gente faz parte, porque a nossa rede de apoio, ela também vai estar dentro da espiritualidade da comunidade. Né? Então, quando a gente pensa, né, uma situação de uma mulher negra, periférica, né, uma mulher indígena, uma mulher quilombola, que está vivenciando uma situação de violência de gênero. E essa mulher, ela precisa, por exemplo,
e deseja ir fazer um boletim de ocorrência da violência que ela está sofrendo. Quem vai ficar com as crianças? Quem cuida dessas crianças, né? Essa mulher tem uma comunidade que vai sustentar? É possível, né, que ela tenha essa comunidade? Porque quando a gente fala de comunidade, a gente precisa pensar no todo, né? E aí, quando a gente estava se preparando, né, para esse momento, esse foi um questionamento, um dos questionamentos que a gente trouxe, né? Essas comunidades, elas sustentam, elas amparam, né? Elas são formadas por quais seres, por quais elementos, né? E para a gente, ela é formada por todos os seres que coabitam, né? Por todas as divindades, por todos os orixás, por todos os elementos da natureza, né? E também por aquilo que, né, é dito de humanos, que somos nós, né? Nós mesmos, assim. Então, a gente poder tá trazendo, assim, pensando junto com vocês, né? De que comunidade se está falando, né? Então, a gente tinha pensado também que essa poderia ser uma pergunta para fazer para vocês, né? A qual comunidade vocês pertencem, assim. E daí é isso, né? Também, se quiserem ir abrindo o microfone, e trocando e conversando, porque senão a gente fica aqui só falando e a ideia é a gente poder estar trocando. Eu queria, assim, enquanto vocês dão uma pensada, assim, né? Porque a gente pensou, será que a gente vai ter nesse grupo, né, pessoas que estão ali na linha de frente, né, no enfrentamento dessas situações de violência, né? Quais são os recursos que vocês dispõem, né? Que recursos que são utilizados, né? Existem ou não existem recursos comunitários, né? Eu queria trazer algo que eu entendo que é fundante também, que a gente que é histórico, que é ancestral e que é fundante, né? A editora Andia, que ela traz um elemento que é sociológico e é histórico, né? Gênero não é uma categoria existente, né? Nas sociedades mais antigas, né? Pré-coloniais, vamos dizer assim, né? Ela não é uma categoria presente, né? As formas de organização e de distribuição dos papéis eram outras, né? A possibilidade de acolher, né, as pessoas era outra, né? Havia um reconhecimento, né, das relações entre as pessoas a partir das suas responsabilidades, né, a partir dos seus sonhos, dos seus desejos, mais do que dos seus papéis biológicos, né, mais do que a existência do marcador biológico, do marcador racial, havia a presença, né, em sociedades africanas, né, antigas, originárias, antes das invasões, né, dos colonizadores e das sociedades indígenas, né, das tribos indígenas, haviam outras formas de se relacionar. Quando nós somos, negros e negras, né, trazidos, né, forçadamente, né, violentamente, né, sequestrados do continente africano, quando nós chegamos a este continente, né, e quando a gente teve a possibilidade, né, nessa insurgência, né, nessas rebeliões coletivas internas, né, de fazer um enfrentamento ao processo de escravização brasileiro, né, nós imediatamente nos organizamos em espaços coletivos, em espaços comunitários, né? Em mucambos, em quilombos, né? E mais, de uma forma um pouco mais conhecida da maioria das pessoas, nos terreiros, né? Então, os quilombos, né, os mucambos, eles sempre tiveram o lugar e o espaço para manifestação espiritual e religiosa, ainda que todas as culturas ali aproximadas, né, pelo processo de escravidão, porque não éramos todos iguais, né, e não manifestávamos a espiritualidade da mesma forma. Por que eu trago isso agora? Porque são nesses espaços, são nos terreiros, nascidos dentro dos quilombos, né, dentro dos espaços de resistência, são nos territórios indígenas que ainda sobrevivem, né,
a todo o processo de violência, a todo o processo de extermínio que a gente tem até hoje, que a possibilidade do acolhimento dessas pessoas dissidentes de gênero, né, de pessoas de raças, né, diferentes, mas de histórias, desejos e sonhos de liberdade, de emancipação e de bom viver, puderam ser acolhidas, né? Pessoas que não se dobraram, né, que não se renderam ao processo de escravidão, porque nós todos, imagino, sabemos que a escravidão não foi um processo que a gente aceitou e acolheu, né? A gente só não teve, em todos os momentos, força o suficiente, elemento suficiente para lutar e para fazer o enfrentamento. Agora, não foi um processo de submissão, né? Nós não vivemos a violência de uma forma submissa, né? Em última instância, né, o nosso espírito foi o que resistiu. Tá? Quando o nosso corpo pereceu a todas as violências que nós sofremos, né, por sermos mulheres, homens, negros, né, por sermos, enfim, dissidentes de tudo aquilo que se queria que fosse hegemônico naquele momento do processo colonial, e não só do processo de colonização, mas também do processo religioso, porque a Igreja Católica, na Idade Média, teve um papel muito importante para a dissolução, para a aniquilação, para a destruição de todas as memórias, né, de possibilidade de afeto e de existência, né, nesse mundo, né, nesses mundos e nesses territórios sagrados. Então, a gente está falando de dois momentos, ou de duas potências, né, de força que que ainda são, né, essa igreja católica conservadora e hegemônica que se junta, né, que serve, né, que se coloca a serviço do processo colonial, do processo de dominação de todos os outros territórios e de todos os outros continentes. Então, aqui no Brasil, né, a experiência brasileira, a experiência do processo de resistência, né, de aquilombamento brasileiro, ela traz o terreiro como um espaço de acolhimento, né, como um espaço onde a vida se manifesta como ela é, onde a vida tem a possibilidade de se manifestar como ela é. E a base disso está na compreensão de que a vida é em todas as coisas, tá? De que, inclusive, se poderia discutir, né, se há gênero nos orixás, se há de fato, mas aí já é uma outra conversa, né? Se pedra é vida, né? A vida, né, da pedra, ela é masculina, ela é feminina, né? Porque esse atributo de gênero, quem colocou fomos nós. Fomos nós nessa diáspora, tá? Que atribuímos a essa força viva que está ali constituída na pedra e que a gente conhece como Xangô, foi a gente que atribuiu o gênero masculino, né? Agora, não está dito que é isso, e a gente precisa pensar sobre isso. Então, quando a comunidade quilombola Morada da Paz escolhe, né, escolhe não, uma palavra equivocada, mas quando a gente vive essa espiritualidade ancorada, né, nesses elementos que cada um de nós guardava dentro da sua memória ancestral, dentro da sua alma, dentro do seu ará, dentro do seu emi, né, que é essa descendência, né, essa ancestralidade africana. Quando a gente olha, sente, vê, percebe essas presenças indígenas dentro dos territórios, né, nos territórios onde a gente vive, onde a gente sente a presença, né, a presença dessa força búdica que nos habita e habita todos os seres, né, nós imediatamente conseguimos entender, né, que essa vida é uma vida fluida, né, que ela não pode ser restrita a um processo binário. E o lugar aonde isso se manifesta como acolhimento, né,
que é o território da comunidade Morada da Paz, que é a nação Musungue, que é o Musungue enquanto rito, é no terreiro, né? Quando, para trazer aqui uma percepção, uma vivência que talvez seja comum a outras pessoas, né? Mas que é o processo de incorporação, né? Que é um processo mediúnico, sensível, onde um ser, né, uma pessoa com ará, com corpo, aqui nesse mundo, é capaz de manifestar uma outra vida, tá? Uma vida que existiu há milhares de anos, a vida da pedra, a vida da folha, a vida do gato, né? A vida do vento, que está manifesto ali, neste corpo, né? Então, se esse corpo, né, se essa nossa corporeidade, se esse nosso ará, se isso que está manifestado aqui, condensado, né, que a gente pode ver com os olhos físicos, é capaz de manifestar a força e a sensibilidade, né, a presença de um orixá, que nós atribuímos um gênero feminino, um gênero masculino, para nós, dentro da comunidade quilombola Morada da Paz, isso significa que se houve conexão, é porque tudo isso nos habita. Então, de novo, a ideia, né, de gênero binário, ela cai, se desmancha, se desfragmenta nos nossos olhos dentro do terreiro. Então, não há como, tá, para nós, né, a partir daquilo que a gente vive, sente e pensa, né, afirmar, né, a necessidade, ou afirmar essa categoria, né, como uma categoria única ou uma categoria binária a ser seguida, né? Isso não é uma verdade para nós, né? A verdade para nós é que todos os seres são possibilidade de vida, de manifestação de todas as vidas. E isso faz um giro de 190 na nossa concepção, no nosso modo de transmitir essa benção para os nossos filhos, né? Os filhos paridos biologicamente, os filhos chegados, né, e reconhecidos nessa relação que Didi Torandi traz da ancestralidade iorubá, que é uma ancestralidade que se faz pelo reconhecimento das forças, das energias, do compartilhamento, né, da partilha das sabências e das responsabilidades, né? Então, isso nos reposiciona, isso reposiciona o nosso olhar, o nosso modo de viver, o nosso modo de sentir, o nosso modo de conduzir as nossas vidas nesse tempo. E esse reposicionamento, né, a gente está falando de energias, né? A gente está falando de energias do sagrado feminino, energias do sagrado masculino que vão habitar os nossos corpos, todos os corpos, né? Não só aqueles corpos que a gente tem como dentro de uma visão colonial como um corpo feminino, como um corpo masculino, né? Essas energias, elas estão coabitando, assim como os orixás, como as divindades, né? Vão ter essas energias também perpassando. E quando a gente consegue alcançar essa compreensão, né? Chega nesse giro que a Nemachó está trazendo, né? Porque daí não é mais gênero como categoria mulher, né? A gente já não faz mais sentido. Tanto é que essa foi uma grande questão para a gente pensar, inclusive, o nome da atividade hoje, né? Como a gente vai falar sobre gênero, né, quando a gente tem uma outra perspectiva. A gente pensou, não, a gente vai colocar, né, justamente para a gente poder pensar criticamente com quem estiver participando, né, dessa gira com a gente. E aí, escutando, né, a Nemachó, também fiquei pensando em trazendo, né, de novo, assim, para essa questão da nossa prática, né, profissional, seja em qual área, né, a gente esteja atuando, assim,
mas trazendo um pouco também da experiência que eu tenho enquanto, né, uma pessoa psicóloga, a gente poder pensar também essa noção de comunidade como uma possível, né, aproximação da noção de rede de apoio, né, e pensando que o isolamento, né, que começa a ser ocasionado, o isolamento social, que a pessoa que sofre violência, né, essa violência que aqui a gente vai chamar, né, de violência de gênero, dentro dessa linguagem, essa pessoa que sofre essa violência de gênero, ela vai sendo colocada numa posição de isolamento social da sua rede de apoio, né? E esse é um dos principais mecanismos, se não o principal e o mais perverso, né, que a pessoa que está violentando vai executar. Porque é justamente na rede de apoio que essa vítima ela vai ter a possibilidade de encontrar força para conseguir, né, romper com a cena da violência. E se ela está isolada, como que ela vai ter força para isso? Aonde ela vai buscar essa força, né? E aí aqui a gente faz essa aproximação, né? Aproximação não, também não é analogia a palavra, mas a compreensão que a gente vai ter, né, é que para a gente a rede de apoio vai ser comunitária, né, vai ser a comunidade, e a comunidade com tudo que nos habita, né? Então, é na comunidade que a gente vai conseguir encontrar essa força, né? Essa possibilidade de romper com esses processos. E a comunidade vai incluir também para a gente a espiritualidade. Então, na força da espiritualidade, na força das orientações que a gente vai receber, né, das divindades para o nosso cuidamento, para a gente poder cuidar do nosso ará, para a gente poder cuidar do nosso, que é o nosso corpo, né, do nosso cã, que é o nosso coração, do nosso ori, né, que é o que a gente entende como mente, né, como cabeça, pensamentos. Isso tudo vai ser necessário dentro da nossa cosmopercepção. E como a gente está atuando lá fora, como a gente pode fazer isso com as pessoas com quem a gente está trabalhando, né? De que forma a gente vai fazer isso, por exemplo, com uma pessoa trans em situação de rua que está sofrendo violência na rua, no lugar da rua, né? Quando a gente tem uma pessoa ali que ela sequer está domiciliada, né? Sequer tem aquilo que a gente reconhece como casa, né? Como família, como rede de apoio, né? Como a gente faz isso? De que forma a gente pode ofertar esse cuidado, né? E essa é uma grande questão, porque nesse momento a gente vai precisar recorrer ao Estado, né? A gente vai precisar recorrer aos dispositivos, né, que existem ou que deveriam existir, que muitas vezes existem na legislação, mas que na prática, né, eles não estão postos, e a gente vivencia isso, né, cotidianamente. A Elemachó hoje segue vivenciando, né, eu estou mais afastada desse trabalho na ponta, né, mas a Elemachó segue no trabalho da ponta, assim. Então, essas questões para a gente poder pensar, né, e se alguém que está também, né, atuando na ponta quiser trazer alguma situação, alguma vivência, né, algo para a gente poder pensar junto, pode ficar à vontade, assim. Mas, então, esse isolamento, né, acho que isso é algo que a gente precisa ter sempre em questão. Como a gente pode fortalecer a pessoa que está sofrendo uma violência para conseguir sair da condição do isolamento. Porque se a pessoa segue nessa condição de isolamento, ela não tem da onde adquirir força, né? Da onde ela vai conseguir visualizar possibilidades de romper com essa cena de violência. Então, esse fortalecimento dessa rede, ela é o primeiro passo, assim, que a gente precisa tá buscando junto com
com essa pessoa, né, que está sofrendo essa violência. E aí pode ser de infinitas formas. Aí, inclusive, uma das primeiras possibilidades é perguntando se essa pessoa tem alguma espiritualidade, né? Se ela tem já um caminho espiritual e como que está esse caminho espiritual para ela, né? Ela está conseguindo acessar a espiritualidade dela? Ela está conseguindo se conectar com a espiritualidade dela? Bem, se ela não está, como ela pode fazer isso, né? De que forma a gente pode estar fazendo esse acolhimento, né? Não, acho que a gente pode ouvir, sim, né? E falamos já, acho que 1 hora. Assim. Opa, se quiser conduzir, ver se tem alguma coisa escrita aí, algum comentário. Axé, gratidão, meninas, assim, tem uns comentários dos livros, né, que a Choparoeira, que seja Danlé, que tenha colocado aqui o livro mencionado por Zitorandi, né, daí tem o título, a data, né, a invenção das mulheres construindo um sentido africano para discursos ocidentais de gênero, editora. Então, também eu vi que no grupo do ECO também tem mais sugestão de livro, para a gente estar podendo fazer essas trocas, né? Então, a partir de tudo, assim, que a gente queria ouvir um pouco vocês, né? Dúvidas, questões, né? Aprendizados, vividos, né? Dos lugares de onde estão, também para a gente poder continuar. Tá bom? Tá aberto, então, para as questões. Alguém? Todo mundo está refletindo. Está tudo certo também. Sim, que a gente fica também nesse aguardo, uma palavra também, sinto que acho que é importante também trazer para a gente também ter esse retorno, assim, né? De como se sentiram, de como foi, né? Então, eu sinto que teve muitas potências, né? Conexões, assim, com tudo, né? Como esse olhar, né, dentro do território, a partir das vivências vividas, assim, esses aprendizados, assim. Sinto que essas construções também não são respostas, são reflexões, assim, né? Para a gente pensar, né, esse campo do cuidado, né? Como que se dá, né, cada situação, assim, né? A partir desse olhar do território, assim, né? Como a gente enxerga, né, esse campo da saúde, né? Esse campo da saúde mental, né? Então, eu sinto que é quando o Lemaitre trouxe também nesse chamado da desformação, eu sinto que também é um chamado nós, né, enquanto todos aqui, né, eu sei que vocês não estão esse caminho dentro do território com a gente, mas vocês também possam estar se olhando, assim, né, a gente também possa estar revisitando, né, o nosso sentido e os nossos caminhos, né, eu sinto que a gente está aqui também no campo de aprender, né, no momento que a gente está vivo, a gente tem um compromisso com a vida, né, todos nós temos um compromisso com a vida, assim, né? E de entender quem nós somos, o que estamos fazendo aqui, né? Acho que esse chamado do território também nos convida, né? A todo mundo refletir, assim, né? E muita coisa que tem que se desformar, né? Enquanto essa psicologia precisa muito se desformar, né? Imagina toda essa concepção de saúde que a Editora começou, né? Quanto precisa fazer essas costuras, né? Esse envolvimento, esse trazer para a espiritualidade que tá tão distante, né? Do que é de ser, assim. Como que a gente tem uma concepção de saúde que não considera a espiritualidade, né? Então, como assim, né? Já começa errado, assim, já começamos temos que desformar, temos que descolonizar, temos que, né? Enfim, assim, então sinto que também esse convite a todos aqui, assim,
Então, eu queria ouvir um pouquinho, eu vou chamar, então, as pessoas. Vou fazer o chamado para ouvir uma palavrinha. Eu vi alguns rostos ali que estavam se mexendo. Vou passar aqui para o Matheus. O Matheus tem um outro nome espiritual que eu não gravei ainda. Maru. Então, o Bucum aqui me auxiliou, depois também eu passar para a Bucum, também fazer as reflexões, que ela também fez as suas anotações aqui, que a gente também pode partilhar, né? Que eu acho que a escrita também é um material também que a gente vai partilhar com vocês, essas bênçãos. E eu vou passar para o Maru, para rodar um pouco esses axés. Axé. Gratidão, assim. Queria agradecer pelas palavras, assim, de Trandi também, da Xodã, e dizer, assim, eu não comentei antes ali, mas eu também sou psicólogo, né, e por um tempo eu estive atuando, assim, né, num projeto onde a gente atendia, assim, egressos do sistema prisional e seus familiares também, assim, né, e, nossa, assim, teve uma experiência, assim, né, que escutando vocês eu fui lembrando, né, que foi de uma mãe, assim, uma mulher negra, né, que estava com um filho numa situação para progredir de regime, né, e foi um trabalho, assim, também que me colocou, assim, num lugar de deslocamento, né, e também, assim, de provocação, assim, né, eu acho que eu sempre me perguntava muito, assim, e às vezes eu acho que algo que me passa, assim, o quanto que, ainda que a gente esteja aí partindo de um lugar, assim, né, de uma masculinidade, assim, que, de igual maneira, assim, mesmo que esteja num movimento de luta, assim, também, assim, é parte do sistema do patriarcado, assim, eu me perguntava muito no atendimento com essa mãe, assim, de violências que eu naturalizava ali, assim, sabe, nesse processo, assim, né, e o quanto que violência e cuidado, né, se a gente não ter, assim, um olhar atento, sabe, e também, assim, um olhar, assim, de tensionamento em relação à nossa própria prática, a gente acaba reproduzindo muita coisa, assim, né? E eu fico pensando, sabe, nessa fala de vocês, o quanto que essas fronteiras, muitas vezes, sabe, elas estão ali, tem uma linha tênue ali, assim, que a gente precisa ter um cuidado, assim, né? E com essa mãe, assim, eu me via muito, assim, nesse processo constante, assim, né? Enfim, depois a gente conseguiu, assim, realizar esse processo, assim, né, e aí envolveu questão de defensoria, assim, outros processos burocráticos também, mas na escuta ali eu me via muito com isso, assim, né, e a minha referência, assim, para essa escuta não era, assim, a formação acadêmica, né, era a minha mãe, assim, né, porque daí eu comecei a pensar muito em tudo que minha mãe passou, assim, para nos cuidar, nas vivências que ela teve, assim, como mulher negra, assim, e eu senti que eu escutei, assim, essa mãe, assim, junto com a minha mãe, assim, então foi uma escuta, assim, que teve essa referência, assim, e foi aí que eu consegui me localizar nesse espaço, assim, eu acho que, fiquei perguntando um pouco isso, assim, né, quem é que a gente chama para escutar junto com a gente, assim, né, eu acho que esse tem um caminho aí também interessante, assim, né, porque ao longo da nossa formação a gente pensa essa escuta de uma forma muito individual, assim, né, muito focada no analista ali, assim, e o quanto que nessa escuta, na verdade, ela pode gestar, assim, né? Eu acho que uma povoada de gentes, assim, né? E isso nos permite, assim, eu acho que ocupar um outro lugar, assim, né? E aí eu diria que eu vejo um pouco nesse dilema, assim, né? Eu acho que até hoje, assim, eu sempre me vejo por aí, assim, né? Fico preocupado um pouco com essa linha tênue, assim, que é quando a gente pensa também essa questão das relações afetivas, assim, né? O quanto que muitos falam de amor, assim, quando na verdade se produz violência, assim, né? Se produz relações abusivas, assim, né? Enfim, assim, acho que isso circunda, assim, um pouco os nossos processos, né? Mas, enfim, eu fiquei pensando um pouco, assim, né? Com essa questão, assim, né, mesmo, assim, né? Quantas pessoas que a gente traz a nossa escuta, assim, né? Axé, Maru, gratidão. Uma fala, a gente quer passar também, queria escutar um pouco Camila. Passar um pouco a chat fala para ti, pode ser? Pode.
Eu estava pensando, enquanto quilombola, enquanto minha família é feita de mulheres, a maioria de mulheres, e fiquei meio que imaginando esses papéis que a gente impõe, né? E como é tão difícil lidar. E aí pensando que também que hoje no ponto a gente é entre 10 coordenadores, a maioria mulher também, e como eu não vou dizer que é complicado, mas é uma linha bem tênua, né? Essa questão que a gente está sempre acostumada o homem prever, né? Prover, ir atrás, buscar, e a gente já vem, pelo menos eu já venho de uma outra linhagem, né? As mulheres, elas são responsáveis por muita coisa, aí ficam sobrecarregadas, enfim, e eu fiquei muito pensando nisso, fiquei muito pensando na minha família, na minha mãe, nas minhas tias, nas mães solos, esse papel. Também fiquei pensando em questão aos homens, né? Nesse sentimento também, daqui a pouquinho a gente pensa no sentimento de impotência, enquanto mulheres estão empoderadas, enfim. Assim, é um misto de coisa para tu refletir e realmente pensar, né? Qual é a posição que a gente ocupa enquanto indivíduo, enquanto seres humanos pensantes, enquanto pessoas potentes. Para mim, assim, é muito profundo pensar nesse assunto. Acho que a gente volta lá no passado e começa a pensar que na verdade, que não existe esse papel, né? Esse papel ele nunca existiu, a gente que colocou. E aí pensar dessa forma é um trabalhinho de formiguinha para que todo mundo enxergue essa perspectiva das pessoas quanto pessoas atuantes no território, quanto pessoas atuantes em diversas outras frentes, né? Então, é pensar, né? A gente cria as nossas próprias agonias, a gente fica criando nossas próprias separação, e aí a gente tem o mundo, a sociedade que a gente tem hoje. Acho que a minha contribuição é nessa linha mesmo, pensando mais, puxando mais para minha família, pensando mais no que a gente faz hoje no território. Axé, Camila. Gratidão, assim, profunda pela tua presença aqui também com a gente, assim, tá fortalecendo todos, né, todos aqui. Quando eu te vi, eu me lembrei da vida no território, na Anguiabá, né, então, assim, a gente tá também fazendo essas alianças, né, e que bom, assim, ter a tua presença aqui. Queria passar também para escutar a Joelma. Joelma quer falar um pouquinho, como tu sentiu, o que repercutiu em ti a fala, se tem alguma questão que tu queira trazer. Muitas coisas, muitas coisas. Em uma palavra é difícil colocar todos os sentidos que me provocaram, tudo que foi compartilhado aqui. Eu anotei algo muito forte que foi colocado e que geralmente nós fazemos, nós que estamos nessa sociedade, né? Que é colocar os desejos pessoais acima dos coletivos. Aquela coisa, eu quero conquistar isso, eu quero conquistar aquilo, né? E essa dificuldade do pensar o coletivo, né? E é sempre uma busca, é uma coisa insana que não acaba. Se a gente pensar nessa individualidade, nessa coisa de querer só para si, né? E aí eu trago para o campo da educação
E pensando na minha turma, assim, e hoje daí eu estava refletindo sobre a minha aula de hoje com os pequenos. Eu tenho uma turma de 4º ano à tarde, e também refletindo sobre o meu trabalho da manhã. De manhã eu trabalho, sou prof em Caxias de manhã e de tarde em Farroupilha, aqui na Serra. E de tarde eu estou em turma, de manhã eu trabalho num núcleo de educação das relações étnico-raciais, e aí a gente está vivendo um momento bem difícil agora, no final desse ano, por questões políticas, querem desmantelar o núcleo que a gente vem lutando, né, para que avance essa discussão aqui no território e valorize-se, então, né, todas as presenças que tem aqui. E aí nós estávamos pensando, vamos embora para a escola, vamos sair da secretaria. Mas é um desejo, mas é algo individual, assim, para o meu bem-estar, inclusive psíquico e mental. O ideal talvez seja eu sair, né, da secretaria. Mas será que esse é um pensar coletivo de luta, né, por uma coletividade, para que esse trabalho avance, né? Então eu fiquei pensando várias coisas e pensando também nos meus alunos hoje, que a primeira coisa que eu fiz foi chegar e organizar eles em círculo para a gente se olhar, para a gente pensar, né, enquanto grupo, assim, e a força que é essa coletividade, né? Ao mesmo tempo que é difícil a gente se desconstruir, e essa é a conversa de hoje, né? Desconstruir esse eurocentrismo, essa coisa que vai nos avassalando, assim. Enfim, eu não sei se eu consigo organizar muito bem o meu pensamento, mas, assim, eu tentei trazer para o meu campo de vida mesmo, né? E o quanto que a gente age de maneira coletiva com quem está do nosso lado, assim, com as pessoas mais próximas também, né? Então, fazendo essa relação com o meu trabalho, com quem está junto comigo, se realmente eu tenho feito esse movimento, né, que é tão complexo. Então, é isso. Agradeço a share de fala e eu vou passar para o Kevin de novo. Bom, eu estava no trajeto voltando para casa, dei ali algumas paradas, né, para abrir a câmera, e aí agora que eu cheguei, eu me sinto muito atravessado com tudo que foi falado aqui, e eu não consigo nomear, né, eu estou mais sentindo, assim, no meu corpo ao mesmo tempo, um acolhimento, mas também uma dor. E essa dor eu não consigo dar nome para ela agora. Que vocês foram falando de saúde mental, de bem viver, e é tudo que a gente aprende a não ter, né? Então, vocês falando, é como se eu, de fato, colocasse o pé no chão e me percebesse o que eu tenho buscado, né? O que eu tenho feito. Então, eu saio daqui nesse momento de travessia. Acho que essa é o que fica para mim agora, assim. Porque Matheus falou uma coisa que aí bugou ainda mais aqui o meu HD, que é o que você escuta pode gestar, né? Às vezes a gente não se escuta, mas escuta o outro e consegue gestar para o outro, né? Mas não consegue se autogestar, porque você também não se ouve, não se cuida. E aí, quando ele foi falando também da violência, às vezes a violência é o cuidado, é uma forma de cuidado, né? Mas só que para a gente que está de fora, e aí falando muito do profissional, e acho que todas as áreas, não só da psicologia, a gente sempre vai achar, mas está sendo violento, mas só que essa violência às vezes é uma forma do cuidado, né? E aí eu acho que é onde a gente precisa tomar cuidado quando você está com outro, né? E quando a gente fala de saúde mental, também ter essa escuta que pode
gestar vida nessa violência, né? Então, é isso, assim, gente. Eu saio daqui, eu tô aqui com muita coisa dentro de mim, mas me sinto acolhido, porque como todos falaram aqui, né, as coisas vão se conectando e até parece que a gente planejou de alguma forma, mas é isso, assim. Obrigado pela chat de fala, viu? Vamos começar. Nós já puxamos aqui para nós de novo, que a gente fica aqui ouvindo, se coçando. Nós somos loucas para conversar, loucas para, né? Muito bonito, assim, muito bom, assim, poder ouvir vocês, né? E eu acho que esse encontro ele foi, sim, orquestrado. Acho que para nós, né, a nossa divindade maior é a nossa Mãe Preta, né? E vejam que eu vou dizer uma coisa aqui que talvez vocês não vão compreender, né? Porque não convivem, né, com todos os fundamentos da nossa espiritualidade. Nossa Mãe Preta, ela não é uma preta velha, né? Ela é um ser de muita luz, de muita sabedoria, né? Que compõe esse conselho sagrado a quem a gente reverenciou no nosso axé de fala, mas ela escolhe se manifestar entre nós, né? Como uma preta velha, né? E ela traz 2 movimentos, né, para essa escolha, né? Um deles ela diz que os filhos dela precisam de acolhimento, precisam de abraço de mãe, precisam de aconchego, né? Precisam viver essa experiência corporal, tá? Energética e espiritual, de ser abraçado, de ser cuidado, de ser embalado, né? E as pessoas que já estiveram no território sabem do que eu estou falando, né? Que possivelmente já estiveram nos braços da nossa Mãe Preta, né? E o outro motivo é para, em muitas situações, porque nossa Mãe Preta, ela não se manifesta somente no terreiro da nação Muzungue, ela se manifesta em outros terreiros onde ela sente a presença da confluência do amor e do respeito, né? Ou de um propósito ali, né? Mas ela, quando se manifesta dessa forma, ela possibilita que pessoas, né, que endurecidas, enrijecidas pelo processo colonial, façam juncó, né? Porque para cumprimentar, para saudar e para receber esse abraço, a gente precisa fazer juncó. Juncó é quando a gente ajoelha no chão, né? A gente precisa sair desse lugar, né, de altivez, né, de poder, né, muitas vezes que a gente se coloca, né? E eu estou falando bem genericamente, né? Então, a gente já viu diante dos pés de nossa Mãe Preta muitas pessoas que a gente não imaginaria, né, dobrarem os seus joelhos, né, abaixadas para receber esse abraço, tendo que, num gesto de profunda humildade, né, se rever o seu lugar no mundo, né? Então, a gente já teve padre, a gente já teve, né, autoridade, né, pública, política aí, né? Olha que coisa linda! Tendo que se rever, né? Tendo que fazer juncó para essa força, para essa presença materializada no corpo de uma mulher, né? E manifestado sobre a forma de uma preta velha, né? Então, eu entendo, Kevin, né, que esse encontro ele foi orquestrado, sim. Ele foi orquestrado pela nossa mãe, né? Que fez com que esse chamado fosse ouvido por vocês, tá?
e que a gente pudesse, nesse momento, fazer essas trocas. Então, eu assim, conhecendo a nossa mãe, ela desacomoda mesmo, né? Ela tira tudo do lugar, né? Para que a gente se reveja, né? Esse é o conceito da desformação, né? Ela disse que a gente não precisa se formar em nada, né? Porque as formas, né? As categorias, elas já estão colocadas, elas já estão dadas no mundo. Isso é o que a gente mais tem, né? Então, quando ela traz o processo da sabença para nós, né? Da multiversidade dos povos da terra de Mãe Preta, da Concola, né? Do ponto de cultura Omorandê, ela está dizendo que a gente precisa desformar, tá? Ela está dizendo que a gente precisa se envergar, tá? Diante de um conhecimento que é ancestral, de uma sabença que é ancestral. Então, eu sinto que é isso que a gente está fazendo nesse momento, né? A gente está se envergando pela possibilidade de olhar a partir de uma outra perspectiva, né? De ouvir a partir de uma outra perspectiva, que não vai solucionar os problemas da humanidade, porque ela diz que não é para isso que a gente está nesse movimento, né? Mas que aponta caminhos, e caminhos que para nós foram caminhos exitosos, têm sido caminhos exitosos, né? No processo educacional, né? No processo de transmissão dessa benção para os nossos filhos paridos, nós conseguimos chegar num lugar, né, com os nossos mais velhos, que tem na faixa de 24 anos, né, num lugar onde o reconhecimento, tentando, né, voltando, né, para o tema, né, o reconhecimento de um gênero não binário, das múltiplas possibilidades de amar, é algo que está presente, não é uma questão para nenhum dos nossos filhos, tá? Não é uma questão, não é um problema, né? Não é algo que fica escondido, né? Não é algo que é tratado em consultório de psicologia, né? Esse diálogo sobre esse processo de autorreconhecimento de cada um e de cada uma dentro do território, Mãe Preta, a partir dos nossos filhos paridos, que foram que nos trouxeram, né, essa demanda também de olhar para essa dimensão da existência, ele acontece na mesa do café, né? Ela acontece nos lugares onde o encontro e o diálogo se faz presente, né? Nos encontros sagrados onde o diálogo está presente. Então, a gente entende que a gente tem um jeito de viver, né, um jeito de sentir, de olhar para o mundo que tem sido exitoso, porque a gente está conseguindo trazer uma juventude junto com a gente, sem sair de dentro do território. Quando sai para pescar, sai para, como as meninas que estão lá na Odomodeu Django, né, lá em Salvador, estão lá pescando, estão lá aprendendo, estão lá sentindo, estão lá compartilhando e ofertando, porque são elas que estão lá, né, do outro lado do país, que alavancaram esse projeto, né? Esse projeto de transversalizar sabenças, né, do território com as demandas, as necessidades, os desafios, as encruzas do mundo, assim, né? Queria dizer, assim, né, sem pretensão de responder, Joelma, que a nossa Mãe Preta e a nossa Yalaxé, Yaxodã Abiayala, que é a guardiã do axé do nosso território, elas dizem que recuar pode ser uma estratégia, mas desistir jamais. Tá? Então a gente precisa pensar, às vezes a gente precisa recuar, né? Mas a gente recua sem perder de vista qual é o propósito, o que a gente quer, né? Onde é que a gente quer chegar, né? Então, esses momentos, às vezes, eles são necessários. E no nosso caso, quando a gente recua para onde? A gente recua para dentro do nosso Ocã e recua para dentro do território, para dentro do terreiro. A gente vai ouvir o orixá, a gente vai ouvir a folha, a gente vai dialogar com os nossos irmãos, com as nossas irmãs, com as nossas filhas, né? A gente vai buscar a sabença dos mais velhos, né? Como é mesmo que vocês caminharam e enfrentaram isso, né? Então, talvez esse encontro que a gente está tendo hoje seja um recuo, né? Seja 2 passos atrás para olhar
olhar de novo para o caminho, né? Olhar como uma estratégia de resistência, né? E não como desistência, né? Então, só para te ajudar a pensar um pouco sobre isso, né? E ouvindo, assim, a Camila, né? Eu, assim, dos registros aqui que a gente fez, nós temos muitas histórias não contadas, histórias silenciadas, histórias distorcidas do nosso povo, né? Do nosso povo preto, né? No continente africano, das populações ancestrais e tradicionais, dos povos indígenas que aqui habitaram. Mas eu tinha trazido, assim, exemplos mais presentes para nós, né? Para mim, especialmente, né? Que são as Amazonas do Daomé, que eram guerreiras, era um exército que protegia o seu povo. Um exército violento, um exército que, né, usava, né, da força da luta, de uma luta que talvez não seja a forma de lutar que a gente se identifica, mas eram mulheres que estavam lá. O exército do rei era um exército de mulheres, e era um exército muito temido, né? As sociedades iorubás, a gente já falou, né, do livro, né, que as formas de organização e os papéis, né, os lugares, né, não havia, né, esses lugares de gênero que foram impostos, inclusive, a esses territórios neste momento, né. Nós vivemos uma experiência, né, vimos com os nossos olhos, né, e não que não exista no Brasil, mas foi uma imagem muito marcante para mim, assim, né, as mulheres trabalhadoras da construção na Índia, né? Nós estivemos na Índia, né? E as mulheres vestidas com seus sares, né? Pintadas, né? Com toda aquela imagem que a gente conhece das mulheres hinduístas, né? Com uma cesta, carregando uma cesta nas costas com pedra, né? Daquilo que a gente viu como experiência na Índia, não havia retroescavadeira, né? Não havia a tecnologia nos lugares por onde a gente andou que a gente vê na construção civil aqui. Então, as mulheres e as crianças, porque elas não se separavam dos seus filhos, assim como as mulheres indígenas, né? E também as mulheres negras, mas, né, isso está mais marcado hoje nos territórios, nas tradições indígenas. As mulheres e as crianças eram que pegavam as pedras e iam colocando uma a uma dentro dessa cesta, né? Essa foi uma imagem que tem muitas possibilidades de se olhar e de se interpretar, né? Mas pensando a partir do lugar desses papéis de gênero, né? Ali, assim, deu uma quebra, assim, na nossa mente quando a gente viu aquela imagem, né? Primeiro porque a construção ela não precisa ser uma construção dominadora, destruidora, avassaladora, né? Como é essa construção do capital, que passa com uma retroescavadeira e derruba tudo que vê pela frente, né? Ela pode ser uma construção artesanal, né? Ela pode contar com a delicadeza e com a possibilidade, né, de outras mãos nesse processo, né? Não estou aí descartando, não estou negligenciando, né, ser uma sociedade de castas, enfim, mas eu queria deixar essa imagem, né, porque essa é uma imagem muito forte, assim, né, que fala de uma outra temporalidade, né, fala de um outro lugar, né, social, de outros papéis, né. E o exército zapatista, das mulheres zapatistas, né, que é um exército que está aí, né, um exército de mulheres que luta, né, um território, né, feminino, né, indígena, de mulheres indígenas em luta pelos direitos coletivos, né, onde apenas alguns homens têm a possibilidade de adentrar, e foi um território que a gente conheceu também, né, que estivemos lá, que participamos, né, dos movimentos e do treino dessas mulheres, né, de como que elas enxergam a vida e pelo que elas lutam e como elas lutam, né. Então, esse lugar, né, esse papel
né, esses papéis de gênero, esses lugares em que nós fomos colocados por esse processo religioso, né, católico dessa igreja, né, que se aliança com os povos europeus para dominar, né, e para aniquilar essas culturas, que eram culturas potentes, né, e capazes, inclusive, de enfrentar os seus exércitos e as suas lógicas, né, é algo que forjou as nossas existências, a existência da nossa geração. Mas essa não é a única verdade, né? E a nossa Yalaxé, ela tem sinalizado isso para a gente ao longo desses tempos, né? De que nós precisamos reconhecer que existem outras histórias, histórias que foram escondidas de nós, que foram roubadas de nós, né? E que hoje a gente precisa retomar. E retomar não para que a gente viva no passado, mas para que a gente possa constituir novos presentes possíveis, né? Então, é pensar no pequeno, né? É pensar na sala de aula, né? Joelma? É pensar nesse lugar. É como eu dou novos sentidos, novos significados para essas relações que eu vivo nesse dia de hoje, né? Nessa possibilidade que eu tenho hoje, de ser uma pessoa diferente e de agir em proteção e acolhimento de uma forma diferente, né? E talvez, assim, para já ir finalizando assim, a minha fala, é pensar, e eu estava compartilhando isso aqui com a Digitarandi, que o que mais me assusta nessa discussão de gênero é o quão violenta ela pode ser, né? O quão violenta para sociedades e para pessoas como nós ela pode ser. Porque ela, de novo, né, embora exista a necessidade da visibilidade, né, de gêneros e sexualidades dissidentes, né, e não binários, né, ainda que exista esta necessidade social, né, por povos, né, e continentes e histórias que foram colonizadas, né, a gente não cabe nessas categorizações. E enquanto a gente alimentar, né, a necessidade de novas categorias, a gente vai estar criando e gerando sofrimento, porque alguém sempre está fora. Alguém sempre vai deixar de corresponder. Então, o quanto as nossas políticas públicas, o nosso pensar coletivo, às vezes, na tentativa de proteger, ele também pode ser um fator gerador de violência, né? Desse Estado, né? Desse Estado que precisa, em tese, proteger e guarnecer o seu povo, mas que não está lá às 10 horas da noite, na periferia, quando a violência institucional, né? A violência policial, a violência familiar, a violência doméstica, a violência de gênero acontece, né? Quem está lá são os terreiros, quem está lá são as escolas de samba, né? Quem está lá é a população periférica que está na rua, né? Fazendo, né? Ocupando os espaços, né? Que estão desocupados, né? Pelo Estado, né? São esses seres que estão lá, né? Não é o Estado, né? Na figura da assistente social, do psicólogo, do CRES, do CRAS, né? Não são essas pessoas que estão, né? Esse Estado, na melhor das hipóteses, está num abrigo que também categoriza e que também limita a possibilidade de vida e de existência das pessoas. Que tenta moldar. Que tenta moldar. Essa possibilidade, né, que de ser um cuidado, né, que o Kevin trouxe, né, o cuidado ele também pode ser uma forma de violência, depender de como a gente está pensando esse cuidado, né? Isso que a Helena Machado estava trazendo agora por último, né? De como, se a gente volta lá para o nosso olhar, para uma cosmologia, uma cosmopercepção indígena, né? Afrodiaspórica, africana, esse gênero ele não faz o menor sentido, né? Esse gênero ele não existe, né? Ele não precisa existir, porque quando ele existe, ele violenta. Porque quando a gente traz essa noção de gênero para dentro dessas cosmopercepções, a gente está tentando aniquilar a potência que é a não existência da categoria gênero dentro
dessa cosmopercepção. Né? Porque a gente está tentando moldar, a gente está tentando embranquecer, a gente está tentando colonizar, né? Essa possibilidade de compreensão. Né? E aí, trazendo para a pergunta, voltando lá para a pergunta, né, a reflexão que o Maru traz, assim, quem a gente chama para escutar com a gente? Né? Isso é algo que a gente não aprende, quer dizer, a gente aprende, né, pensando no que a Mãe Preta nos fala, né, dessa forma, essas formas que nos ensinam, né, de que existe só uma determinada forma de escuta, né, e a gente aqui está desformando essa possibilidade de escuta. Né? A gente chama para escutar junto com a gente a natureza, a gente chama as folhas, a gente chama as águas, a gente chama o vento, a gente chama as divindades, né? A gente chama os encantados, os orixás, né? E a gente chama também pessoas que estão nesse momento, né? Ou já viveram nesse momento no Aie, que têm essas sabenças, né? Que são as mestras, os mestres dessas comunidades, desses territórios ancestrais, né, dos territórios de comunidades tradicionais, que nos ensinam o tempo inteiro, né, mesmo aqueles que já fizeram a passagem, né, como teve uma hora que a gente estava falando sobre o que a terra dá, né, daí me veio o Nego Bispo, né, a terra dá, e a terra quer, né, então como a gente traz esses mestres que já fizeram a passagem, os mestres que estão vivos, como, né, nossa... E aí, que a Dilema tá? Como a nossa ela Xexo da Biayal, né? Como todos esses mais velhos, né? Que estão ainda coabitando o mundo com a gente, e como essa percepção ela pode também ser produção de saúde, né? De bem viver, assim, a gente poder romper com essa lógica, né? De que existe somente uma forma de escutar, né? A nossa Yalaxé uma vez me disse que ela via que a psicologia que eu fazia era uma psicologia sentada ao pé da árvore. E eu lembro que a primeira vez que eu escutei isso me tocou muito, assim, porque eu pensei, nossa, é isso mesmo. Porque eu já não me identificava mais como essa psicóloga encaixada, né, que performa uma determinada psicologia, né, calcada no modelo branco eurocêntrico, né, de forma de produção de conhecimento, de forma de acolher as pessoas, e aí ela consegue nomear, né, aquilo que eu vinha fazendo, né, porque é essa escuta, né, essa escuta que eu trago, assim, hoje, pensando essa atuação como psicólogo que atua nessa clínica, né, nessa escuta individualizada, mas que não é uma escuta qualquer, né? A minha escuta é uma escuta de, sobretudo, mulheres negras, né, mulheres lésbicas, bissexuais, mulheres periféricas, né, mulheres quilombolas, mulheres que estão, né, nessas zonas que até então não conseguiam adentrar uma possibilidade de escuta, né, de cuidado. E essa escuta que eu oferto é uma escuta que ela também vem junto, carregada da escuta que eu tenho das divindades que me acompanham, né? Porque todo o processo de trabalho de escuta que eu faço vem acompanhado das orientações que eu recebo das divindades também, né? O incenso que eu ligo durante o atendimento, que vai criar toda uma egrégora para sustentar a escuta que eu estou fazendo daquela pessoa, que vai se minhocar com a minha vida, com as minhas vivências, com aquilo que eu carrego, está sendo sustentado também pelas divindades que me acompanham, que cuidam de mim, que regem, que zelam, né, pelo meu Ori, pelo meu Ocã. Então, isso é revolucionário, isso é descolonizar essa forma de escuta. Acho que é isso, né? Opa, como é que a gente está aí?
Tá um pouco avançada, mas assim, acho que é isso, tá tudo certo. Vamos começar um pouquinho depois também, então tá tudo dentro do tinha que ser. Sinto assim, né? A gente também está agradecendo, né? Todos aqui, todos, esse é o nosso primeiro encontro. Acho que fica muitas sabências, né? Muitos aprendizados, muitas reflexões, né? Que a gente possa também ver, né? Esses aprendizados, o que a gente pode nas nossas vidas, né? O que a gente pode, a partir disso, também tá repensando, tá olhando, né? Tá se comprometendo, né, também com tudo que está aí, né, então, assim, também que a gente possa fazer, né, convido todos, assim, né, a gente está fazendo essas reflexões, assim, né, e esses olhares, assim, né, também pensando, também estava refletindo agora, assim, né, o quanto também esse cuidado, né, que a gente trouxe, assim, o quanto que ele começa com a gente, assim, né, então, assim, como a gente vai cuidar também do outro se a gente não cuida de nós? E de nós enquanto seres espirituais, né? Como a gente falou aqui, então, seres que se conectam com a natureza, seres que quando abrem a porta de... quando a gente abre o olho, a gente já tem um compromisso todos os dias, assim, né? De agradecer a vida, abrir a porta, né? Reverenciar ali os seres que estão cuidando, os seres espirituais, mas também quem limpa a rua, as senhoras que limpam a rua, os senhores que estão ali, né, os exus da rua, né? Então, tudo assim, né, que a gente que esse repensar, esse cuidado, né, tanto com a gente, quanto com a natureza, quanto com as pessoas, com o outro, né? Quanto um abraço é curador, quanto um abraço, o olho no olho, quanto isso é revolucionário hoje em dia, né? Quando a gente está nessas telas, quando a gente está distante do Ocan, assim, então sinto também de trazer, né, esse compromisso, assim, tanto com a gente, quanto com o outro, quanto com a terra, né, com o mundo que está aí fora, assim, que fique na nosso alcance essas bênçãos. Bucum, mano, tu quer partilhar alguma sabência, algo que a gente está alcançando, como sentir também? Quero só agradecer, né, a oportunidade de escutar essas sabências e também escutar o Ocan de cada um, né, me tocou muito, assim, ouvir vocês no início, né, o que trouxe cada um para esse encontro, né, e eu sinto que quase todos, ou não sei se todos, mas a maioria dos que falaram, trouxe do desassossego que está sentindo na encruzilhada desse tempo e dessa era, né, e aí nossa Elemental partilha que essa comunidade, ela parte de um encontro que se dá no desassossego, né? E que trabalha com o tensionamento de estar aqui nesse tempo, nessa era, e que tem a continuidade, porque para além do desassossego teve o comprometimento, né? O comprometimento com o que acreditavam, o comprometimento com a esperança de que um outro mundo é possível, e que para isso é preciso escutar, né, o fundo do fundo do fundo do Ocan, a ancestralidade, escutar o chamado da vida, né? E para isso a gente vai ter que ir tirando muitas camadas, né? E a desformação vai fazendo isso com a gente, assim, vai tirando aquilo que nos colocaram, né? Que obstrui o caminho entre Ori e Ocan, né? E desejo que a gente possa seguir nessa travessia, assim como nossos mais velhos seguiram e seguem, que a gente possa se comprometer com esse caminho de afundar no nosso Ocan pela vida, em compromisso com a vida. Né? É isso. Axé. Axé, gratidão, irmã. Então, assim, semana que vem, mas daqui a um tempo que a gente vai divulgar ali, tem o próximo encontro, que é sobre a pedagogia do encantamento, né? Então, a gente vai estar falando sobre a nossa concola. Também vai ter algumas convidadas especiais, então fiquem atentos, que eu vou botar ali no grupo. A gente segue conversando, tá bom? A gente botou ali a lista de presença, também é importante que todos assinam. E acho que é isso, a gente queria fechar com um canto. Fala, Devotiori. Quer ofertar mais 2 momentos breves antes do canto. Então, poema e uma oração.
Então, o poema é da Geni Nunes e está nesse livro aqui, que é o Felizes por Enquanto, escrito sobre outros mundos possíveis. A Geni Nunes é uma pessoa indígena, psicóloga também, e o poema é Angústia. Agora, sei que o cimento da colonização já não sufoca mais apenas as ruas, não silencia apenas os rios, mas também acimenta o nosso peito. Mesmo com cuidado e cultivo, há partes no nosso território onde a água já não atravessa, só escorre. Sinto que nessa parte o corpo ingere sem aproveitar os nutrientes, passam direto. Por isso inundamos, por isso nos vêm as enchentes nos olhos. É preciso que a água entre, rache, quebre o cimento, mas dói, dói. Andar com os tamancos de cimento pesa o pé e cansa as costas, mas com esses já andamos há tantos séculos que pisar na terra causa estranhamento. Na angústia, parece que a dor no peito vai explodir e minar a saída. Mas lembremos que o corpo não tem começo nem fim. Então, nos abracemos e recordemos que somos apenas afluentes. Que assim como os sentimentos vieram, virão e tornarão a ir e vir em espiral infinita. Antes da pedra no sapato, antes da pedra no caminho, precisamos reconhecer: há pedaços de cimento em nós, no nosso pensamento, imaginação, nos sonhos. Contra-colonizar não é colocar mais cimento nas rachaduras de si, é festejar o seu desabamento. Geni Nunes. Certo. E eu quero oferecer para vocês, para finalizar daqui também do meu OCAN, uma oração. Essa oração, ela foi canalizada, é o modo como a gente define esse processo, né? É um processo mediúnico, e ela foi canalizada pela nossa Ela Cheia Shuddha Abhayala numa das nossas incursões pela Índia. Foi na cidade de Varanasi, na Índia, em 2019, no dia 7 de janeiro